Olá, você está no Protocolo Medo. Hoje, preparamos algo especial. A saga completa dos mistérios que herdamos de nossos antepassados. Antes de mergulharmos nessa escuridão, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem também gosta de um bom calafrio. Agora, apague as luzes. A jornada começa agora. Se você, assim como eu, nasceu no final da década de 80 ou início de 90, você sabe que nós somos uma ponte, a última geração da transição. Nós conhecemos o mundo antes da internet iluminar todos os cantos escuros da nossa curiosidade. Mas, mais importante que isso, nós convivemos com eles, nossos avós. Aquela geração nascida nas décadas de 30 e 40. Homens e mulheres forjados na terra, no trabalho duro e, principalmente, no respeito pelo desconhecido. Nosso medo era diferente. Ele era orgânico. Tinha cheiro de chuva, som de madeira estalando e vinha iluminado apenas por uma lamparina ou uma vela tremulante. Vamos apagar as luzes da modernidade, voltar para a sala da casa da avó e relembrar as histórias que não só nos davam medo, mas que moldaram quem nós somos. Prepare-se. O que você vai ouvir agora são ecos de um passado que jurava ser verdade. Antes de falarmos das assombrações, precisamos lembrar do cenário. Você se lembra do silêncio? Hoje, o silêncio não existe mais. Mas na casa dos avós, a noite era absoluta. Quando o sol se punha, o mundo das pessoas terminava e o mundo deles começava. A casa antiga parecia respirar. O assoalho estalava como se passos invisíveis estivessem caminhando pelo corredor. A atração principal era a voz do avô ou da avó. O tom era de aviso. Eles diziam: "Eu vi com esses olhos que a terra há de comer." Se o avô, aquele homem forte, ficava com a voz trêmula, quem éramos nós para duvidar? Eles falavam de luzes que perseguiam viajantes e o respeito sagrado pela quaresma. Você lembra do medo que se tinha da Semana Santa? Era um período pesado. Diziam que o diabo estava solto. Vamos lembrar de uma história clássica, o viajante noturno. Antigamente se andava muito a cavalo por estradas de terra que cortavam matas fechadas. Não tinha poste de luz, só a lua. O cavalo, um animal de confiança, de repente parava, empacava. O bicho tremia, suava frio e as orelhas ficavam em pé, viradas para um ponto escuro na estrada. O segredo era não olhar, era rezar. "Dê licença para quem é da noite, que eu sou do dia", ele dizia. E de repente, um vento gelado passava, o cavalo disparava num galope desesperado até chegar em casa, coberto de espuma branca. E tinha também as histórias do lobisomem, mas o lobisomem brasileiro, da roça. Um cachorro grande, magro, de orelhas enormes, ou um porco preto que rondava as casas nas noites de lua cheia de quinta para sexta-feira. Minha avó jurava que conhecia o homem que virava. Dizia que era um sujeito pálido, amarelo, que vivia cansado. Imaginar que o vizinho simpático poderia ser um monstro. Isso tirava o sono de qualquer criança de 1990. Mas nada dava mais medo do que a famosa procissão das almas. Se ouvia um murmúrio na rua. Eram rezas. Um Padre Nosso rezado de forma arrastada, triste. A regra era clara: nunca abra a janela. Diziam que uma mulher curiosa abriu a janela e viu a fila de encapuzados. Um deles parou e entregou uma vela para ela guardar. Ela guardou na gaveta, orgulhosa. Mas ao amanhecer, não havia vela. No lugar da cera havia um osso, um fêmur humano, velho e amarelado. Imagine o impacto disso numa criança de 8 anos. A ideia de que os mortos caminhavam na nossa rua e a única barreira era uma janela fechada. A sala era segura, iluminada, mas o quarto ficava no fim do corredor. Aquele corredor parecia ter quilômetros. A estratégia era respirar fundo, apagar a luz e correr, pular na cama para que nada pegasse no seu pé. Se cobrir até a cabeça, criando uma barreira mágica contra todo o mal. E ali, no escuro, a gente ouvia a respiração tranquila dos nossos pais no quarto ao lado, e aos poucos o sono vinha. Os monstros mudaram, mas o medo era real. Essas histórias não eram sobre terror, eram sobre amor e manter a família unida. Eles já se foram, mas enquanto lembrarmos, a luz daquela lamparina nunca vai se apagar.
Comente sua história aqui embaixo. Bons sonhos, se puder. Seja bem-vindo de volta ao Protocolo Medo. Hoje vamos cavar mais fundo, não apenas nas histórias de nossos avós, mas no que eles ouviam de seus próprios pais. O medo ancestral. Nossos bisavós viveram na virada do século, um Brasil ainda mais selvagem e isolado. Para eles, o sobrenatural não era lenda, era parte da natureza. Noite era sinônimo de perigo real. Eles falavam do Saci, mas não o do livro infantil. O Saci da Mata era um espírito zombeteiro e perigoso. O assobio dele fazia o caçador perder o rumo e sumir para sempre. Naquelas noites de quaresma, o som que gelava o sangue era o relincho de fogo. A mula sem cabeça galopando nos terreiros, deixando o rastro de queimado e o cheiro de enxofre. E havia o corpo seco. O homem que foi tão ruim em vida que nem Deus, nem o diabo, nem a própria terra o aceitaram. Ele ficava ali, grudado nas árvores, esperando alguém passar para sugar o sangue. Para nossos bisavós, cada sombra tinha um nome. Cada eclipse era o fim do mundo. Eles viviam num pacto de silêncio e respeito com o que não podiam ver. Essa é a nossa linhagem. Histórias contadas de pais para filhos, forjando nossa coragem no fogo do medo. Hoje somos adultos, mas o eco desses assobios ainda nos arrepia. Obrigado por ir mais fundo conosco nesta jornada ancestral. Se seu bisavô contava algo que nem seus avós ousam repetir, deixe aqui nos comentários. Protocolo. Medo encerra por hoje. Se mantenha na luz. Bem-vindo à parte 3 da nossa jornada. Até agora, falamos de estradas e matas. Mas hoje, o medo entra na sua casa. Vamos falar das entidades que vivem no escuro do seu quarto. Você se lembra da sensação de que algo estava te observando debaixo da cama? Nossos avós chamavam isso de bicho-papão, mas não era um boneco de filme, era uma sombra. O bicho-papão era a personificação do vazio, o vulto que ficava em cima do armário ou atrás da porta, esperando o momento em que você baixasse a guarda ou se recusasse a dormir. E fora de casa, havia o homem do saco, aquele estranho que vagava pelas estradas ao entardecer. Os antigos diziam: não fique na rua até tarde, ou o velho do saco te leva. E o pior, a gente acreditava. Essas entidades eram usadas para nos manter seguros, para nos ensinar a obediência. Era um terror pedagógico. O mundo era perigoso e o medo era a nossa única barreira de proteção. Hoje somos adultos, mas quando a luz acaba, o coração ainda bate mais forte. Porque no fundo, sabemos que as sombras nunca foram embora. Boa noite, se você conseguir dormir. Essa foi a nossa jornada pelos ecos do passado. Obrigado por nos acompanhar nesta saga completa. Mantenha as luzes acesas, se puder. Até a próxima, no Protocolo Medo.